Vamos lá, né? 12 chefes mais marcantes da From Software, do meu querido Dudu aí, do BRKS Edu. Vamos ver quais que são os bosses mais marcantes Galera, dele. bora fazer uma listinha aqui que é pra traumatizar vocês que vão assistir Pô, vou fazer uma lista dessa depois também. Acho que eu já devo ter várias, o né? vídeo, porque eu preparei uma Até porque agora dá pra gente adicionar Night Rain também, por que lista não? de 12 chefes marcantes da From Software, tá? Dos Souls-likes da From Software, porque a From Software não faz apenas Souls-likes, a história dela vai muito além disso, mas a gente vai focar no gênero que hoje em dia a gente associa com a From Software. Agora, pra começar o vídeo, eu vou mencionar pra vocês um boss que ninguém quer enfrentar, que é o geobloqueio. Mano, que genial essa ponte pra publi de NordVPN. VPN, Se você sabia. quer derrotar o geobloqueio, utilize... Muito bom, muito bom. Mas vambora, vambora. E agora, vamos pros chefes da lista. Eu vou começar com um chefe do Elden Ring, da expansão, aliás, do Elden Ring, Shadow of the Erdtree, que é Mano. um chefe... Mano, é difícil, né? Tipo, 12 chefes marcantes da From Software. Mano, é tanto boss que, nossa, eu ia me complicar muito pra fazer essa lista aqui. Eu tenho que fazer pelo menos uns 30. Os 30 mais marcantes pra mim. É difícil. Vamos ver com aquele ranking. Porque não tem como. Vai ficar chefe que é muito foda. Vai acabar ficando de fora. Não tem muito como, velho. épico, que deu muito trabalho pra muita gente Só a DLC de Bloodborne dá pra colocar e quase que todos. marcou, que impactou muita gente. Eu tô falando do Baal, o dragão Baal the Dread. Tá aí, o Bale é foda. Não colocaria no top 2, mas ele é muito foda. É muito foda. É porque não é o Bale que é foda. É o NPC que é foda, mano. Curse you, Bale. Mano, ele é muito foda. Mas o visual desse dragão é muito louco, né, mano? Todo ferrado. Tomou uma surra do Placido Sax. Esse dragão é insano, Mas ele bateu é também. gigantesco. E essa batalha é muito marcante não só por causa do adversário que a gente enfrenta, mas também por causa do NPC aliado que a gente tem à nossa disposição, que é aquele maluco muito da hora que berra que nem um lunático. O Aigon. Essa batalha é tensa, é difícil, mas ela é muito bem montada. É uma batalha muito agradável da gente fazer. É muito divertido, muito tenso, muito aflitivo enfrentar o Baal the Dread. Adeus! Aí o cara não morre, né? Sobra um pouquinho de vida. Mentira! Agora sim. Nossa, eu já tava olhando o chat, mano. A espada de dragão é boa. Nossa. Um adversário do Elden Ring base. É uma batalha que segura o progresso de muita gente porque ela é obrigatória. Tô falando de Maliketh. É um bom boss. Não colocaria na minha lista também não, mas é um baita voz, Bom, vem amigão. Que é um Tudo adversário barbadão. complicado. E o que marca muito nessa batalha é que, em primeiro, você precisa descobrir como destruir o adversário inicial. E aí ele se transforma de fato no Maliketh. O Maliketh, ele é muito punitivo porque não só ele se movimenta extremamente rápido por todo o cenário, mas ele tem golpes extremamente poderosos e ele causa dano não só físico, mas ele consegue tirar pedaços da nossa barra de vida. É muito complicado esse combate aqui. É uma das batalhas mais difíceis do Elden Ring, pelo menos na minha opinião. E é uma batalha que exige calma, mas ao mesmo tempo você é recompensado se você for agressivo e conseguir tirar vida muito rapidamente do Maliketh. É uma luta tensa, Luta tensa mesmo. Vamos de mais Elden Ring, galera. Caindo, de mano. novo de expansão. Shadow of the Erdtree. Tô falando aqui do chefe que provavelmente foi o chefe que eu passei mais tempo da vida enfrentando. Ah, é do Radan Prime. Então, que é a Helena Twin Moon. Helena? Caraca, velho. Nossa, eu chutaria pelo menos ou o Radan Prime. Cara, eu acho que o Radan Prime seria perfeito. Ou o Mesmer, cara. Caraca, a Helena. Tá, ela dá uma certa dificuldade pra você, sim. Mas, curioso. Eu gosto dessas listas que são, tipo... Listas que
são bosses que eu não colocaria. Eu gosto muito de ver essa opinião que é muito diferente da minha. Tipo, eu não gosto tanto de ver uma lista que fala, pô, beleza, desses 12 bosses aqui, 10 é igual ao meu. Não. Tá bem diferente do que eu colocaria. Eu gostei. Mas ela dá uma surrinha também, né? Ela é fogo, né? Não tirou nada de vida. A batalha contra a Helena é uma batalha muito bonita. A arena de batalha em que ela se encontra é uma arena bem legal. A trilha sonora nessa batalha eu lembro que me marcou bastante. E a Helena, em termos de design, ela é muito épica. Principalmente quando ela entra na segunda fase dela, porque daí a gente vê porque que ela é Twin Moon Knight. Ela tem aí um set de armas. Essa espada dela não é tão boa assim, mas ela é da hora. Muito especial. Eu acho essa batalha muito difícil. Eu sofri demais pra passar dela. Eu passei mais de 7 horas na Helena, se eu bem me lembro. E eu só consegui passar usando o mímico. Eu tava tentando enfrentar todos os chefes do Shadow of the Earth Tree. Com o mímico ajuda um pouco mais, mas ela é bem agressiva, sem né? usar ajuda externa, sem invocações, sem mímico e tal. No fim das contas, eu me enchi e usei o mímico pra derrotá-la. É uma batalha épica. E deve ter derrotado bem rápido, porque ele já decorou o boss, né? Sem o mímico. Aí quando você coloca o mímico, você tipo... Você vai uma muletinha a mais de algo que você já meio que tava automatizado. Traumatizante. Aí é o nervoso. Tá quase, vai. Eu fico tenso. Eu fico tenso pela pessoa. Matei sozinho. Eu não falei que na hora que eu usasse o mímico a gente matava na hora. E se você quer saber de mais chefes traumatizantes, vamos pro último chefe de Sekiro, que é o Ishin the Sword Saint. Tá. Ele tá falando assim, ele tá falando traumatizante e marcante, né? Então são chefes que... não é um chefe assim, me marcou porque é muito massa, é porque realmente marcou ele de uma forma difícil, né? Então beleza, eu consigo entender um pouco mais. Mas ainda não colocaria muita Helena não, mas da hora. Esse aí marcante de dificuldade fácil, dá pra colocar fácil. Top 1 se pá. Eu acho ele mais difícil que o Radan Prime, mano. Nossa. Caraca, na época em que eu enfrentei, foi o chefe mais difícil da minha vida, porque é uma batalha que tem múltiplas fases. Então a gente passa muito tempo sofrendo e achando que agora vai, eu vou derrotei. Derrotou uma fase do chefe, você não derrotou o chefe de forma completa, você ainda tem que enfrentar mais uma fase. Essa batalha, ela vai se estendendo e vai te deixando tenso, mas ao mesmo tempo a sensação de superação é incrível, porque eu fico fadigado de pensar e lutar com o Ishin, mano. Nossa. Porque chega uma hora em que a parte inicial do combate, que era super difícil a princípio, fica fácil e você já decorou como passar de tão tranquilo. Vai ficando tranquilo. Mas chega um ponto que tu começa a ficar cansado mentalmente e você começa de novo a morrer nas primeiras fases. Esse momento eu começo a ficar puto. Eu falo, nossa, cara, eu tô começando a morrer onde eu não morria. Porque eu tô ficando cansado mentalmente. Então assim, é uma batalha épica muito complicada. Eu conheço gente que deixou de zerar Sekiro porque travou nessa última batalha. Mas é muito recompensador, enfim, conseguir derrotar o Ishin the Sword Saint. Mano, falta tão pouquinho, né? Olha dropar aí, né? Ok. É muita frustração. Muito fácil, mano. Me dá um desafio, mas... Caraca, velho. Eu comecei a jogar esse jogo achando que eu ia ter um desafio. E de repente a gente pega um joguinho desse simples, mano. Pelo amor de Deus, From Software. Esperava mais, hein? Caraca, mano. Aí vai ter mais uma fase pra você. Mano, se ele esquece... Mas eu acho que ele não volta, não, né? Muito foda. Eu vou mencionar agora uma batalha que é marcante e que pra muita gente é difícil e que no meu caso não foi tão difícil assim, que é o Orphan of Kos, né, o órfão de Kos, que é o chefe da DLC do Bloodborne. Mano, eu já contei essa história do órfão de Kos, que me tacava um terror na época que eu fui jogar Bloodborne. Órfão de Kos, você vai se lascar.
Matei o órfão de Kos de segunda. Foi na segunda tentativa. Né? Depois, fui jogar de novo, eu passei meio que mal. Mas a primeira vez, mano, foi muito fácil. Ele nunca me marcou tanto pela dificuldade. Mas eu acho que foi o RNG que eu peguei. Porque ele é tenso, ele é bem previsível. Ele dá uns danos desgramados. Ele dá umas trapaceadinhas ali, né? Mas, mano, isso aqui me marca só pela cutscene. Só a cutscene já me marca. O Bloodborne eu Ai, joguei esse na bicho, época cara. do lançamento e gostei muito e sofri muito no jogo. E eu fui jogar de novo o Bloodborne depois de zerar a DLC do Elden Ring, depois de zerar o Shadow of the Erdtree. Ou seja, uns 10 anos depois do lançamento de Bloodborne. Dentre o lançamento do Bloodborne e eu jogar a DLC do Bloodborne, foram vários lançamentos aí nesse meio tempo, né? Dark Souls 3, eu zerei Nioh, Sekiro, Elden Ring Shadow chegou of mais the de boa, Erdtree e vários outros jogos desafiadores. E nisso eu melhorei muito como jogador, né? Tanto em termos de ficar com um reflexo mais apurado e usar melhor as mecânicas de gameplay, mas também de ter mais paciência como jogador, saber esperar o momento certo de atacar. Em função disso, o Bloodborne, quando eu rejoguei em 2024, ficou tranquilo. Sério mesmo, eu não tive tanta dificuldade de zerar o Bloodborne, coisa que vocês podem ver nas minhas lives, porque eu zerei o game ao vivo. E o Orphan of Kos eu derrotei na sexta, sétima tentativa, algo assim. Não passei muito tempo sofrendo nele, não. Mas eu sei que é uma batalha que pegou muita gente no susto e é uma batalha sofrida para boa parte dos jogadores, principalmente os que jogam o Bloodborne como o primeiro ou um dos primeiros Souls-likes. Então eu quis mencionar essa batalha aqui porque é uma batalha muito marcante e de fato em termos de história e ambientação ela é muito, muito legal. E o próprio Orphan como boss, ele tem um design legal, um trabalho de áudio muito interessante que é bem marcante. Foda. Visualmente ele é muito foda. Popozão do Kos. Esse aqui é o difícil? Esse aqui é o difícil? Agora eu vou citar um chefe que me traumatizou, que é o Nameless King. Boa. Mano, é outro que sim, ele é difícil, mas eu não sofri tanto no Nameless King também, igual a galera sofreu, mano. O Rei Sem Nome, do Dark Souls 3. O Dark Souls 3 eu zerei ao vivo quando eu fazia lives na Azubo, já faz bastante tempo. Nossa, que lag é esse, mano? Eu zerei no Xbox One, que teve um lance de o jogo ser lançado no Japão algumas semanas antes de ser lançado no resto do mundo. Disso, e se você jogasse o game no Xbox comprando a mídia digital, dava pra você jogar o game no lançamento japonês ao invés de aguardar o lançamento internacional. E assim foi o que eu fiz. Comprei a versão japonesa, consegui jogar em português, e o Rei Sem Nome é um cara que eu encontrei, não consegui derrotar, insisti um pouco, não rolou. Aí eu fui upar, explorar outras regiões do Dark Souls 3, melhorar como jogador, melhorar os equipamentos, voltei no Rei Sem Nome, não consegui passar dele de novo, aí eu voltei pro gameplay principal do Dark Souls O Rei Sem Nome deixa lá pro final, mano. 3, só vai. fui melhorando o equipamento, subindo de nível, voltei pro Rei Sem Nome, sofri de novo nele, mas uma hora eu passei dele. É uma batalha bruta, tensa, muito difícil, mas muito recompensadora. Essa galinha dele também. já é E é chata. muito legal ver que o Rei Sem Nome, Eu gosto, ele é um esse bode rei é foda, excluído da linhagem, basicamente, né? Tem toda uma questão de lore do jogo, de assim, o rei é sem nome porque não querem lembrar do rei que foi o rei que fez uma aliança com os dragões, algo visto como extremamente negativo, Muito inaceitável foda, muito foda. no mundo ali do Dark Souls 3. É o ciclo dos humanos, pô. Pena que no Night Rain não vem nem cheiro esse daí, coitado. Um ponto de dificuldade de muita gente no primeiro Dark Souls, foi o meu caso, tá? Ornstein e Smough. Esse daí eu não estaria aqui hoje, talvez, fazendo vídeo de Souls, pelo menos. Porque eu quase dropei o Dark Souls 1 por causa desse desgraçado. Eu quase dropei, mano. E eu não tinha ajuda online, mano. Eu não tinha. E... nem fala nada.
Nossa, essa batalha é muito complicada, porque você chega numa batalha não contra um chefe, mas sim contra 2 chefes diferentes, dos quais um é... E é bem engraçado que o Smough Ornstein, ele criou um legado de boss duplo que depois não conseguiram repetir com tanta maestria. Né? Porque aí a gente tem aquelas sentinelas lá do Dark Souls 2, são aquelas 3. Mano, aquilo lá é meme, aquilo lá é escroto, né? Não é legal, não é uma luta legal. Eu tô tentando lembrar alguma luta de boss dupla que conseguiram replicar tão bem quanto os caras fizeram. Os Smough Ornstein, eles têm harmonias, velho. Eles são harmoniosos. Eu não sei como que eu vou explicar. Provavelmente tem, tá me falhando a memória aqui. Mas os Smough Ornstein são muito harmoniosos. Acho que é um chefe duplo mais marcante dos jogos aí no geral. É ágil, rápido, o outro é mais lento, muito bruto. Essa batalha se torna uma parede ali na vida da maioria dos jogadores. Muita gente trava nela e não consegue avançar. É uma batalha que exige muita paciência e exige realmente aprender a movimentação de cada um dos adversários para poder saber quando engajar em combate, quando recuar. Eu particularmente sofri muito nessa batalha e eu sei que a maioria dos jogadores também, principalmente quem, assim como eu, começou nos Souls-likes conforme os games iam sendo lançados. E esse daí eu não joguei o Demons na época. Esse era literalmente o meu então primeiro. Eu joguei primeiro o Demon Souls no Play 3. Quando saiu o primeiro Dark Souls eu comprei e joguei. E então eu não tinha muita experiência com o gênero. Quando eu enfrentei o Ornstein Smough foi bem sofrido, mas é uma batalha muito legal principalmente de superar. Nossa, fica até com calafrio quando esse boss. E falando em Demon Souls, eu queria mencionar aqui o Man-Eater. Cara, o Demon Souls, ele é o único Souls que não tem boss marcante, assim. Eu gosto do Garviland, mas sei lá, eu não tenho boss super marcante do Demon Souls. É engraçado isso, né? O Flame Lurker é... Não sei, cara, não sei. Não tem. Que na prática são os Man-Eaters. É uma batalha bem complicada, porque a gente está enfrentando 2 adversários difíceis da gente conseguir É uma luta chatinha. fazer uma leitura adequada, é difícil de esquivar dos ataques dos Man-Eaters. A arena de batalha não é nada agradável, porque a gente pode às vezes acabar morrendo não pro inimigo em si que a gente está enfrentando, mas sim por queda. E assim, tem boss muito legal, o Penetrator é da hora, mas nenhum que eu falo, nossa, é um super marcante. Eu não consigo, tô tentando puxar na mente todos os bosses de Demon Souls aqui. Não tem, cara. Tem um boss que eu gosto muito, que eu gosto, eu até esqueci o nome dele, que é o Linguarudo lá, porque eu gosto da OST dele, mas... e ser um adversário sozinho é complicado, o Man-Eater. Contra 2 fica mais difícil ainda. Ai, Demon Souls Remake é lindo. Jogo lindo da peste. Ah, muito fácil, pelo amor de Deus, não me dá um desafio, cara. E ainda falando de Demon Souls, eu queria mencionar o Old King Allant. Amigão. Legal também, mas... Marcante eu já não sei se eu consigo um pouco pra mim. Mano, ai, Demon Souls Remake é lindo demais, que, quando eu joguei o remake, pra mim não foi tão difícil, por eu já ter muita experiência com Souls-likes, mas que quando eu enfrentei originalmente no Play 3, esse chefe me fez sofrer demais, porque não só é uma batalha que pra mim foi difícil, mas também porque um dos ataques do Old King Allant te faz perder um level. Não! É verdade. Nossa, velho. Já é difícil subir de nível em Demon Souls, que você precisa conseguir coletar várias almas, upar de nível. Cara, o boss te suga um nível. Você perde um nível. Cara, pra te falar a real, eu acho que eu só fui pego uma vez por esse golpe. Eu ficava com tanto cagaço que era muito difícil ser pego. Nunca fui pego, enfrentando o boss. Então ele te faz sofrer, porque você morre, te faz sofrer mais ainda, te arrancando o level. É bizarro. Ai, burro.
Peladão, né? Mandou mal, meu querido. Você mandou mal. Sinto muito, você morreu. Vou até curar aqui. E falando em rei, né, que o Old King Alland tem toda uma questão de lore não ser um rei verdadeiro, né? Agora eu vou falar do King Vendrick, do Dark Souls 2. King Vendrick como marcante não me passa na cabeça. Curioso. E essa batalha, Dark Souls 2 pra mim marcante. Dark Lucker, não tem outro. ela é marcante Senhora. não pela dificuldade, porque é uma batalha muito Pelo simples, mas contexto pela do boss, eu melancolia, pela tristeza que essa batalha incita. Entendo, porque você tá entendo esse literalmente descendo a pancada, a porrada, num ser que não sabe nem o que tá acontecendo. Já é um velho moribundo, E que coitado. fica vagando pela tela enquanto perde a própria vida, enquanto deixa a própria existência. Então, eu não morri nessa batalha. Eu imagino que a maioria das pessoas não morreu nessa batalha, mas ela é uma batalha que fica marcada justamente pela mensagem que ela traz. Se der mole, deve ser morrer, tá? Voltando a Elden Ring, uma batalha muito marcante pra muita gente é a batalha contra o Margit. Must extinguish thy flame. Não colocaria Malenia. Malenia é mais marcante. Né? Ainda mais que quando você joga sem saber nada que você tá fazendo. É bem marcante. Radan é muito foda também. Nossa, é difícil ranquear, né? Let it be Margit the Fell. Porque é o primeiro grande chefe, é o primeiro grande obstáculo que a gente tem no Elden Ring. É um obstáculo, não é necessariamente obrigatório, mas na prática, para a maioria das pessoas, acaba se tornando algo obrigatório. A gente tem como passar e esquivar do Margit ali por um caminho alternativo, mas eu acho difícil as pessoas descobrirem essa rota alternativa, esse atalho geralmente todo mundo passa na por ele. primeira jogatina. Então o Margit acaba sendo difícil, né? Em retrospecto, hoje em dia eu derroto ele sem tanta dificuldade, mas aprender a movimentação dele, pelo menos pra mim, foi algo bem complicado. E é um chefe É porque eu acho que depois que você conhece Elden Ring, você consegue chegar nele tão forte que você derrete o muito bicho, cara. marcante por ser o primeiro grande desafio do Elden Ring. Mais um desafio. E um desafio enorme em Sekiro é o Guardian Ape. E eu vou dar um spoiler aqui, né, galera? Não tem como não mencionar. O Guardian Ape é marcante mesmo. Se você cair no bait, é realmente bem marcante, cara. Eu sou triste comigo mesmo, porque eu fiquei ultra desconfiado quando eu matei ele. Eu não sei porquê. Eu ativei um instinto que eu falei, mano, eu acho que eu vou ser trollado. E eu não fiquei tão surpreso com o que acontecia depois. Pena que eu não tenho isso clipado. Eu queria muito ter clipado a minha reação dessa luta. O fato principal dessa batalha. Mano, você chega num chefe super difícil. E aí você vai aprendendo a movimentação dele, aprendendo como lidar contra ele. Aí vai baixando a barra de vida do chefe. Você vai ficando tenso. Aí você consegue desferir o golpe final. Você fica Você felizão. derrota o chefe. Você comemora. Sem a cabecinha. Ah, calma aí. Eu acho que Aprendendo como lidar. Eu acho que eu chefe. sei o que aconteceu. Super difícil. E aí você vai aprender. Eu tô vendo aqui. Por que acontece? Ele tava com essa espada na cabeça. E quando a gente corta a espada na cabeça, eu estranhei. Eu falei, mano, vai ter essa alegoria de uma espada na cabeça. E só pra você finalizar o boss. Aí eu fiquei meio desconfiado. Ao mesmo tempo, eu vi que deu a tela de você derrotou. Eu fiquei um pouco aliviado, mas eu fiquei assim. Sabe aquele negócio de anime que você fala, nunca dê as costas, acho que é no Dragon Ball que fala isso, nunca dê as costas pro seu inimigo, nunca baixe a sua guarda. E eu fiquei nesse estado, mesmo falando, pô, eu acho que eu derrotei mesmo. Mas essa espada, eu falei, mano, essa espada não tá ali meio à toa, tá ligado? Tem muito cara de uma espada usável de segunda fase. Aprendendo a movimentação Foi batata. dele, aprendendo como lidar contra ele. Aí vai baixando a barra de vida do chefe. Você vai ficando tenso. Aí você consegue desferir o golpe final. Você derrota o chefe. Você comemora. Sem a cabecinha. É isso mesmo, cara. Execução Shinobi ainda por cima, velho. Pô, aí sim, mano. Hã?
Oxi. Ah, é E maravilhoso. você estava completamente iludido. Esse grito e dele é foi feito de insuportável. otário pela From Software. Parabéns, você passou da primeira fase da batalha apenas. E daí a batalha se estende para uma segunda fase bem mais difícil que a primeira. Tenso. Adorava Vai. quando ele dava esse golpe aí. Aê, caraca. Você não vai voltar de novo não, né, ô filho da mãe? Nossa, mano, que isso? Tá tudo explicado. Aí ele vai voltar. Execução Shinobi. Ele vai voltar? Não, ele desapareceu. Não volta lá. Ele Mas já enfim, galera, aparece. esses são chefes que foram muito marcantes pra mim. E sim, Ai, From cara. Software, nos seus jogos, tem vários outros chefes marcantes, mas esses são os que É, eu o queria Artorias. trazer. O Artorias era um que eu colocaria. Fácil, acho que o Artorias eu colocaria. Deixa eu pensar aqui. Cara, é tanto chefe bom. É tanto chefe pica nesse jogo. Que dá pra você colocar muito chefe, cara. Tem muito chefe. Eu vou fazer a minha versão disso daí. O Humanos é bom também, mas talvez eu não colocaria uma. O Sif. Nossa, o Sif eu acho que eu colocaria fácil nessa lista. Não pela dificuldade, mas lore-wise, cara, é maravilhoso. Tem muito chefe da hora. Dark Souls 2, talvez o dragão daria pra encaixar. O dragão ancião, acho ele bem massa. Ou Ciralone. Nossa, Ciralone eu colocaria fácil também. Putz, Ciralone, mano. Ciralone. Nossa, entraria fácil. Eu tô fazendo até minha lista aqui, vou parar de dar spoiler. Para o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Mas é isso, é legal. Eu gosto muito do Souls, como o Souls, ele... são muitas experiências e experiências, né, cara? Tipo, muitos aqui não são marcantes pra mim. Mas pra ele pra outra pessoa vai ser, e outra pessoa vai ter um negócio totalmente diferente. Eu acho muito louco esse efeito que o Souls faz em questão de sentimento de dificuldade, né? Cada um tem um padrão muito diferente. E eu acho isso muito da hora, tá? Mas basicamente é isso, né? Deixa aí seus marcantes aí nos comentários. Gente, valeu, falou e fui!